Quem trouxe a Bíblia, fique de pé, vamos abrir as nossas Bíblias. Em casa ainda me recuperando já no fim de semana, quase ao fim da semana, e tendo esse compromisso, esse privilégio de estar aqui, fiquei orando e pedindo a Deus que me desse algo que eu pudesse, com relevância, trazer a palavra nessa noite. E Deus colocou no meu coração voltar à igreja de Tessalônica. É uma igreja que eu amo, que eu gosto muito, gosto de retornar a esse texto. Faço isso regularmente, porque encontro nesse texto motivos suficientes para avaliar a minha vida pessoal, a minha expressão de cristianismo, a forma como eu entendo e vivo o cristianismo, como pessoa, como crente individual e como igreja. E é assim nessa noite, nesse texto que é muito rico, muito inspirador, que eu queria encontrar com os irmãos aqui juntos 5 motivos, 5 razões pelas quais a igreja de Tessalônica é uma igreja modelo para as nossas vidas e para as nossas igrejas. 5 motivos, 5 razões, 5 inspirações para a nossa vida pessoal como crente e para a nossa igreja. Tessalônica é uma igreja modelo. Primeira de Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, que nós vamos lê-lo todo, do verso 1 até o verso 10. Primeiro, Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, 1 a 10. Quem já achou, diga amém. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas chegou sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Vamos sentar, irmãos. A igreja de Tessalônica, ou a igreja dos crentes tessalonicenses, é uma igreja nova, é uma igreja jovem, é uma igreja de pouco tempo de existência, mas apesar disso é uma igreja modelo, é uma igreja que serve para nós nessa noite de muita inspiração, como indivíduos e como igreja. Olhando para esta carta, para este capítulo que vamos meditar nessa noite, eu fiquei avaliando e reavaliando a minha expressão de cristianismo
a minha vida diante do Senhor, a minha vida na igreja, meu ministério na igreja, minha participação na igreja, e pensando na igreja que eu quero ajudar a construir, a Igreja Betânia. E encontrei então, pensando dessa forma, 5 motivos ou 5 razões, 5 sinais que nós encontramos aqui para nos inspirar e nos fazer dessa igreja uma igreja modelo. O primeiro sinal, a primeira razão, o primeiro motivo que eu encontro aqui, é que fica claro nos versos 2 e 3, que os seus pastores, os seus líderes, só trazem e possuem boas lembranças, boas recordações da igreja. Diz o texto que Paulo e os seus líderes, seus pastores, já que Paulo iniciou o ministério, fundou a igreja, mas depois de algumas semanas saiu e deixou a igreja com pastores, que durante meses ministrava, manhã, tarde, noite, e agora Paulo está escrevendo uma carta para a igreja que fundou e que agora está distante, motivado pelas informações da igreja, como ela está, como ela vai, o que aconteceu desde a sua saída. Descobrimos que esta igreja, sempre que pensada, sempre que lembrada, sempre que recordada pelo seu pastor fundador, o seu líder Paulo, trazia-lhe grandes, maravilhosas e alegres lembranças. Paulo diz que todas as vezes que pensava na igreja de Tessalônica, ele era conduzido ao louvor e à gratidão ao Senhor. Quando eu pensei isso, fiquei me lembrando do nosso tempo, desse nosso tempo. Temos vivido tempo de muitas crises pastorais. Temos vivido tempos onde os pastores, eu estou falando daqueles que são pastores de verdade, entendam-me muito bem, aqueles que entendem como é o ministério pastoral da igreja, de ajudar, de carregar o fardo, de compartilhar, de ensinar, de visitar, de aconselhar, de estar junto com a sua ovelha. Como esses pastores do nosso tempo têm andado cansados, abatidos, deprimidos muitas vezes, alguns doentes pela carga que têm levado das suas ovelhas, da sua igreja, do seu ministério. Igrejas, muitas, cujas ovelhas estão tão emproblemadas e dividindo e compartilhando isso com seus pastores, têm trazido um peso ao coração, à vida, às emoções, ao espírito dos seus pastores. E não somente porque compartilham, mas aqui entre nós algumas ovelhas causam problemas. De maneira que só quem pastoreia ou lidera uma igreja, uma comunidade, pode entender e avaliar como isto aqui, do verso 2, do verso 3, é sinal de que essa igreja, convincentemente, é uma igreja maravilhosa, é uma igreja modelo, é uma igreja abençoada. Porque todas as vezes que o pastor Paulo, o pastor dessa igreja, lembra da igreja, de cada membro, de cada ovelha, imediatamente rende graças, louvores e gratidão ao Senhor, entendendo que o seu ministério ali foi altamente frutífero, recompensador. Certamente que houve lutas, esforços físicos, emocionais, espirituais. Certamente que Paulo e a liderança viveu muitos problemas de natureza pessoal, familiar, conflitos, mas as bênçãos que esta igreja revela, os resultados, os frutos que esta igreja expõe e revela, mostra que essas bênçãos foram muito maiores, superaram em muito as lutas e os esforços que a sua liderança precisou investir no tempo de pastoreio da sua comunidade. E aí logo para mim me veio uma pergunta, um teste pessoal que me fiz e que quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Quando os nossos líderes e pastores de nossa igreja, Betânia, pensam em nós, quer individualmente, quer como igreja, que sentimentos a minha vida e o meu ministério trazem ao coração e à memória dos nossos líderes? O que é que a nossa vida e o nosso ministério têm trazido ao coração, à mente da nossa liderança? Quando os nossos pastores pensam em mim, pensam em você, será que isso traz ao coração deles ações de graça?
ou lágrimas, ou ranger de dentes. Primeiro sinal, então, de que essa igreja é uma igreja modelo, é uma igreja abençoada, é que todas as vezes que os seus pastores e líderes pensam nela, rendem glórias e louvores ao Senhor. Segunda coisa que o texto nos fala, o segundo motivo pelo qual eu vejo que essa igreja é uma igreja abençoada, é que todos os frutos que foram colhidos nessa igreja, como fruto do ministério deles, foram virtudes, e virtudes sólidas, permanentes e de qualidade. O resultado do ministério desses pastores, de Paulo em especial, na igreja de Tessalônica, foram frutos de virtudes sólidas, permanentes e de qualidade. A igreja de Tessalônica é uma igreja onde foram encontrados claramente 3 virtudes: fé, amor e esperança. E isso está aí no verso 3. Fé, amor e esperança. Primeira virtude que Paulo anota, o primeiro resultado, o primeiro fruto do ministério da liderança foi a fé. Como resultado do pastoreio deles ali, a igreja revelou fé. Naquela igreja não foi produzida uma religião de palha, uma religião de muito oba-oba, festa, superficialidade, que muitas vezes agrega, anima, agita, reúne, mas cujo resultado verdadeiro é uma religiosidade sem compromisso, sem alicerces profundos. Ao contrário disso, Paulo diz que em Tessalônica, como fruto do seu ministério, foi gerada uma comunidade que tinha fé. E a palavra grega, que aqui é definida como fé, quer dizer, ali havia convicção daquelas verdades que foram apresentadas. Eles foram verdadeiramente persuadidos, havia confiança no que havia sido ministrado. O resultado do ministério do pastor Paulo e das suas lideranças é que a igreja revelava uma vida de fidelidade ao Senhor. Paulo então diz que como resultado a igreja tinha fé e ainda a qualifica, dizendo que era uma fé operosa. Portanto, a fé que ali havia sido gerada não era apenas uma fé confessional, uma fé que alguém dizia, você tem fé? Ah, eu tenho fé. Não era uma fé meramente confessional, não era uma fé sonhadora, irreal, ah, eu tenho fé, olha, eu creio, eu acredito que isso vai acontecer. Não era apenas uma fé sonhadora, não era apenas uma fé de banco, uma fé reflexiva, pensativa, não era uma fé espectadora, não era uma fé simplesmente fé, era uma fé operosa. Paulo diz que aquilo que gerava alegria no seu coração é porque lembrava que ali havia uma fé ativa, a fé que Tiago diz, a fé com obras. Fé nesta igreja que se confirmou, apesar de que o tempo e as provações vieram contra a igreja. Vejam aí no capítulo 3, verso 1 ao verso 3, que a igreja de Tessalônica passou por muitas lutas, pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos ficar bem sozinhos em Atenas, enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, do Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Verso 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e tornasse inútil o nosso labor. A fé que ali havia sido gerada era uma fé tão sólida, tão profunda, que ela estava resistindo ao tempo e às lutas e às provações. Irmãos, a igreja de Tessalônica era composta de pessoas, irmãos, que não foram meramente atraídos até aquela igreja e emocionados pela palavra dos seus pregadores, dos seus
mestres. Eles não foram apenas convencidos mentalmente que aquilo que estava sendo ali rotineiro e frequentemente pregado e ensinado era verdadeiramente certo e bom. O que a palavra está dizendo é que algo de verdadeiro, íntimo e profundo aconteceu. Com o recebimento da palavra, da ministração, do púlpito, do ensino, algo no mais íntimo deles aconteceu, algo de verdadeiro, algo de transformador. Eles foram transformados pelo ensino da palavra, pela pregação da palavra. Dentro deles houve o nascimento de uma verdadeira e operosa fé. A segunda virtude, a segunda qualidade que a igreja revela é que ali foi encontrado amor. Junto à fé, ali foi gerado um amor, e um amor verdadeiro. Novamente, não um amor confessional. Eu amo meu irmão, a gente canta às vezes alguns hinos aqui que eu fico a mim mesmo me questionando. Cantamos o hino, eu amo você, amamos nós, e damos as mãos. E na verdade, aquilo não encontra eco de verdade dentro do nosso coração. É um desejo, mas muitas vezes aquilo não encontra raízes verdadeiras no nosso coração. Mas a igreja aqui é descrita que, como fruto do ministério do pastor, da sua liderança, houve a geração de um amor verdadeiro e um amor como o de Deus, porque diz que o amor era um amor abnegado, a abnegação do vosso amor, ou seja, eles desenvolveram um amor que não era umbilical, um amor egoísta, um amor voltado para si mesmo. Hoje de manhã o pastor Theo ministrou a igreja falando sobre isso, que muitas vezes nós aprendemos, ouvimos, mas vamos para as nossas casas e vamos orar e vamos buscar o Senhor, e a nossa mente, o nosso coração fica sempre envolvido com as nossas necessidades, com as nossas questões de saúde, com as nossas questões de emprego, com as questões de dificuldade das nossas famílias, e a gente acaba que vai vivendo e desenvolvendo um cristianismo de um amor verdadeiro, mas um amor umbilical, um amor que nasce dentro de nós e continua tão somente dentro de nós. Mas a igreja de Tessalônica revela um amor abnegado, um amor como o do Senhor Deus mesmo, porque Deus amou de tal maneira o mundo que deu. A revelação do amor de Deus é dar, é compartilhar, é pensar no outro. Verdadeiro amor é aquele que não se coloca como alvo, motivo, razão, centro. Verdadeiro amor é aquele que compartilha, que divide, que olha o outro, olha o próximo, está sensível à necessidade do próximo. Então a igreja de Tessalônica era uma igreja que revelou um amor desprendido, dedicado ao Senhor, consagrado ao Senhor. O verso 9 desse capítulo 1 revela um pouco disso, dizendo: o testemunho que tem de vocês mesmos é que proclamam que repercussão o nosso ingresso no vosso meio deu, como vocês, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Ou seja, a palavra aqui é, depois que essa palavra foi ministrada, depois que isso trouxe essa transformação na vida de vocês, o cristianismo de vocês, o que vocês revelaram, é um voltar-se completamente para Deus, uma conversão para Deus. Mas olha o capítulo 4, verso 9 e verso 10. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porque vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros, e na verdade já estáis praticando isso com todos os irmãos em toda a Macedônia. Portanto, o amor encontrado na igreja de Tessalônica era um amor de dedicação, de foco, de consagração total a Deus, mas ao lado disso um amor que estendia-se e alcançava os demais irmãos, buscando quem é que estava em luta, dificuldade, precisando de ajuda. Terceira virtude, eu já falei sobre a fé, o amor, e a terceira virtude, ou o terceiro fruto que o ministério de Paulo trouxe nessa igreja, foi a esperança.
como resultado da pregação e do ensino, e eu quero aqui diferenciar, porque eu estou repetindo na minha palavra as duas expressões, pregação e ensino, estou fazendo isso propositalmente para os irmãos entenderem que a Bíblia apresenta duas formas de comunicação e de ministração. A pregação é o querigma, era aquele momento em que Jesus subia numa pedra, parava numa praia e dava uma palavra, uma mensagem. Era um púlpito, era uma igreja de manhã, uma igreja de domingo, é uma mensagem de 30, 40, 50 minutos, é uma palavra expositiva, um convite, um apelo, um desafio, um agitar, um sacudir, isto é pregação, isto é o querigma. Mas a palavra fala que Jesus também ensinava, e a palavra aqui é didáscala, que dá origem à didática, é aquele ensino continuado, pausado, continuado, sequenciado, onde vai se falando, vai se construindo uma verdade, vai se operando, semeando, entrando no coração e na mente, gerando e revendo conceitos, produzindo novas verdades e novos conceitos dentro da vida de cada um de nós. E então, com a pregação, o querigma, e com o ensino didáscala, a igreja desenvolveu esperança. Em toda luta, dificuldade, perseguição e tribulação, essa igreja não era uma igreja desanimada, não era uma igreja acuada, não era uma igreja amedrontada, era uma igreja esperançosa. E mais uma vez, Paulo faz questão de qualificar o fruto, dizendo, é uma esperança inabalável. Palavra essa que aqui tem o sentido de resiste, é paciente. A igreja de Tessalônica, então, era uma igreja que tinha fé, amor e esperança. E é por isso que todas as vezes que Paulo e seus líderes pensavam em Tessalônica, rendiam louvores e gratidão ao Senhor. Irmãos, quando eu estava pensando nisso, veio assim logo ao meu coração uma ideia que eu queria compartilhar com os irmãos. Aqui é uma linda tríade de sinais e virtudes maravilhosos que expressam se o nosso cristianismo é verdadeiro. Essa tríade de virtudes, para mim, é a melhor revelação de que a graça de Deus está operando em nós. A fé, o amor e a esperança. Tanto assim que Paulo diz logo no verso 4, dizendo que dessa forma reconheceu nos amados de Deus a eleição, a escolha, a operação de Deus. A fé é algo pessoal e íntimo, é algo que acontece dentro de nós, uma mudança, uma reconstrução, é algo nosso com Deus. O amor é algo que é para fora, é algo que é compartilhado, dividido, algo que é relacional. E a esperança é alguma coisa que tem uma natureza escatológica, ou seja, algo que vai se concretizar no futuro, mas que me mantém vivendo, caminhando naquela direção e deixando que essa expectativa certa, convicta, interfira no meu aqui e agora. Portanto, o nosso cristianismo verdadeiro precisa se expressar nessas três dimensões. Primeiro, o verdadeiro cristianismo é aquele que começa transformando o nosso interior. É quando nos deixamos intervir pela palavra e pelo ensino. Quando deixamos que a palavra de Deus entre dentro dos nossos corações e faça um rebuliço. Mude nossos conceitos, mude nossas convicções, nos faça ver a Deus de outra maneira, de uma maneira maior e melhor, nos faça nos vermos de uma maneira diferente, nos faça ver o mundo, os projetos, os sonhos, os planos, de uma maneira diferente. Fé é algo que vai trabalhar dentro de nós, implantando em nós certezas e convicções, mudando nossa devoção, nosso culto, nosso relacionamento com Deus. Mas imediatamente em seguida, coladinho nisso, vem o amor.
Porque quando nossos conceitos e convicções se transformam e nos transformam, nós imediatamente estamos desejosos de nos envolvermos e transmitirmos isso para outros. Jesus disse que a lei maior, ou o resumo da lei, era: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. É a lei maior, diz o Senhor. Portanto, o cristianismo é algo que, em primeiro lugar, mexe com a minha fé, com a sua fé, mas imediatamente precisa mexer no seu compartilhar, no seu dividir, no seu doar, no seu tirar você do status quo e envolver você com outros, ajudar, fazer o bem, doar, evangelizar. Se a fé é algo que mexe com você por dentro e em quatro paredes, amor é algo que mexe com você para fora de quatro paredes. Quatro paredes do templo, quatro paredes do nosso quarto e as paredes do nosso corpo, do nosso ser. Amor é alguma coisa que vai obrigatoriamente nos incomodar, nos tirar do status quo e nos lançar na direção de outros. Por fim, enquanto o amor é algo que nos envolve, que nos compromete com as pessoas que estão à nossa volta, com os nossos circunstantes, se o amor é algo que nos envolve com o nosso lugar, com o nosso tempo, com o nosso momento, a esperança é algo que é escatológica e faz de nós estrábicos divergentes. Volta uma palavra, uma expressão que usei alguns domingos atrás, quando preguei aqui. Deixa eu explicar para quem não estava aqui naquele dia. O estrábico é o vesgo. Existe o vesgo convergente, aquele cujos dois olhinhos olham para o centro. Existe o estrabismo divergente, aquele cujos olhinhos olham um para cada lado. Eu tenho crido e tenho dito que crente tem que ser estrábico divergente. Por quê? Ele tem que ter um olho na terra, no momento, no seu tempo, naquela hora, com os seus circunstantes, mas ao mesmo tempo não pode tirar os olhos do céu, de Deus, das expectativas de Deus. É ter um olho na terra e um olho no céu. E quando a igreja precisa revelar esse cristianismo verdadeiro por meio de esperança, é fazer com que os nossos olhos, nossos planos, nossos projetos, tudo que somos e desejamos ser, estejam sempre ligados, dependentes e no aguardo do céu, cuja expectativa e convicção influi definitivamente no aqui e no agora. Paulo é tão claro nessa questão da sua grande alegria com a igreja de Tessalônica, porque como resultado do púlpito e do seu ensino diário, a igreja, como resultado, expressou fé operosa, amor abnegado e esperança inabalável. Ele está tão convencido dessa tríade. Bote um dedinho aqui para você não perder a sua Bíblia e abra em 1 de Coríntios 13. 1 de Coríntios 13. Você vai descobrir uma coisa linda. Paulo gasta os 2 capítulos, 12 e 13 de Coríntios, falando sobre dons espirituais. 1 Coríntios 12, 13, ele fala de profecia, visão, língua estranha, ministração, ensino, misericórdia, descreve, fala da necessidade, da importância dos dons espirituais para a igreja, e todos nós desejamos, e se não desejamos, passe a desejar urgentemente, meu irmão, que o Senhor lhe visite e visite a nossa igreja com os dons espirituais. Mas ele conclui 13. Alguém pode ler para mim aí o 13? Obrigado, meu irmão. Sabe o que Paulo está dizendo depois de gastar 2 capítulos sobre dons espirituais? Dons esses que todos nós desejamos e almejamos e achamos que é a maior expressão de bênção, de unção e de enchimento do Espírito.
é que mais importante que os dons espirituais é você ter fé, amor e esperança. Os dons passam, mas fé, esperança e amor permanecem. Vocês estão entendendo o que eu tenho falado até aqui, irmãos? Quem está entendendo diz amém. Amém. Terceiro motivo pelo qual essa igreja nos é modelo é a forma como a palavra era ministrada e era recebida. Tudo gira em torno da palavra. Querem ver? Verso 5. Por quê? Então ele agora vai explicar por que ele era feliz. Ele era feliz, ele dava louvor e ação de graça a Deus, porque a igreja que ele lá trabalhou e ministrou era uma igreja que revelava uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança inabalável, e essa igreja tinha esta fé, este amor e esta esperança. Porque, então ele agora vai explicar como é que uma igreja consegue alegrar a vida dos seus pastores e ao mesmo tempo expressar a mais alta forma de expressão verdadeira do cristianismo, com fé, esperança e amor. E ele diz, por quê? E daqui para frente ele vai falar sobre a palavra. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como também sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O segredo de uma igreja revelar fé, amor e esperança é a forma como a palavra é ministrada e a forma como a palavra é recebida. Esse é o segredo. E ele primeiro, e aqui é o nosso terceiro ponto nessa palavra, vai falar sobre como a palavra é ministrada. E agora eu estou aqui falando para mim que ministro e que estou ministrando, para nós pastores, mas não somente para nós que ministramos do púlpito, mas para os professores da escola dominical. Estou falando agora para os líderes de células, estou falando para os líderes de sociedades internas da Igreja Betânia, aqueles que ministram. Ele diz, olha, isso aconteceu porque o nosso evangelho, e aqui ele não está falando que existem vários evangelhos, ele mesmo em Gálatas, no capítulo 1, verso 8, havia dito que se porventura mesmo um anjo vindo do céu pregasse um outro evangelho que fosse maldito. Então ele não está falando, quando ele fala o nosso evangelho, ele não está falando que ele tinha um evangelho dentre muitos, ele está apenas dizendo que a forma como ele decidiu apresentar o evangelho que deu resultado. E nós sabemos muito bem que há opções, há diferentes formas de pregar, de expor, há diferentes estratégias, há diferentes ênfases nas igrejas. O que ele está dizendo aqui é que o evangelho que ele decidiu pregar e apresentar e ensinar, era um evangelho cuja palavra tinha palavra, sabedoria. Em outro texto, em Coríntios, ele fala que ele não estava preocupado apenas na beleza da oratória. Então, o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que Paulo diz que grande parte do segredo de uma igreja madura, modelar, tem a ver com a forma como a palavra é pregada, é ministrada, é ensinada. Paulo não admite preguiça, despreparo de quem vai falar e quem vai ministrar, porque precisa ter palavra, precisa ter dedicação no ensino. Professores, pastores, líderes de células, têm que entender que todas as vezes que se levantam para falar, ensinar, ministrar, estão ali ocupando o lugar da voz de Deus. Portanto, é inadmissível que se levante, quem quer que seja, despreparado, que não se dedique a estudar. Hoje de manhã,
nosso irmão Alex, que divide comigo a classe da escola dominical de Antigo Testamento, quando eu entrei na sala eu levei um susto, quase não o vi, atrás de tanto livro que ele empilhou na mesa dele, que ele leu durante esses dias para dar a aula de hoje, não foi, Conceição? Eu fiquei assim, Jesus, abençoa esse homem, para que as muitas letras não o façam delirar. Mas fiquei feliz de ver o perfil dos nossos professores de escola dominical, gente que lê, que procura, que pesquisa, que gasta e investe o tempo para se preparar. Paulo está dizendo que para uma igreja ser amadurecida, com fé, esperança e amor, tem que receber palavra. Não adianta festa, oba-oba, legal, vamos embora, foi bom, que legal e tal. Tem que ter palavra. Tem gente que pensa que se preparar, estudar, ler, consultar livros, é algo que se opõe à dependência do Espírito. Tem gente que pensa, não vou preparar, não vou, eu vou orar e o Deus vai me dar a palavra, vai dar coisa nenhuma, só se na sua infinita misericórdia, que usa até uma mula, quiser te usar, preguiçoso. Quem está aqui entre nós nessa noite, que é professor, pastor, ministro, dirige célula, dirige louvor, dirige alguma coisa na igreja Betânia, tem responsabilidade, quero lhe dizer nessa noite, em nome de Jesus, vai se preparar. Já me preparo, graças a Deus, e essa é verdade. É uma igreja que ora, que lê, e quem assiste a aula de escola dominical aqui percebe como os nossos professores se preparam. Mas a palavra nessa noite é, então prepare-se ainda mais. Mas Paulo ainda vai adiante e diz, vou deixar uma cordinha na mão dos pastores, se eu estiver falando demais, me puxa que eu encolho a palavra. Ele diz assim, olha, não chegou tão somente, mas chegou sobretudo em... O que diz aí? Não chegou somente em palavra, mas chegou sobretudo em poder. E a palavra aqui diz sobretudo. Sabe o que significa isso, irmãos? Que a ministração tem que ser feita com conhecimento, sabedoria, estudo, mas não pode abrir mão de unção, de dependência de Deus, de busca do Espírito Santo, Senhor da igreja, a quem Jesus entregou a igreja até que Ele volte. Nós estamos debaixo da gerência do Espírito Santo. Quem prega, quem fala, quem ensina, quem compartilha, vai ler, vai estudar, mas faça isso orando, Senhor me dá unção, Senhor me dá graça, Senhor me dá sabedoria, Senhor me dá os dons, Senhor me ajuda, unge a minha palavra. Não vai para frente do trabalho, do ministério, apenas compartilhar uma palavra. Naquela hora você está exercitando um ministério espiritual. Portanto, se o ministério é espiritual, você precisa do Espírito. Ninguém está dando aula na faculdade, na universidade, nós estamos aqui falando da palavra de Deus. Quando você se preparar, bota o joelho no chão, e diga, ó Espírito Santo de Deus, dono e Senhor da igreja, eu vou me levantar, eu vou falar, eu vou ministrar, quero unção para falar. Sei que somos presbiterianos, sei que temos tradições, não estou querendo romper com nenhuma delas, quem sou eu? Esta igreja é uma igreja presbiteriana, mas há uma tradição maior que a presbiteriana, é a tradição da palavra de Deus, que diz que a igreja é do Espírito, que nós precisamos de ter o Espírito sobre nós. Depois que ele falou sobre a palavra e sobre o Espírito, ele ainda faz um pouco mais, e diz, olha, falei palavras no Espírito, mas com convicção, sabendo que o meu procedimento era conhecido por vocês e tinha amor. E aqui então se desenha as características de um ministrante, de um líder, de um professor, de um pastor, de alguém que dirige louvor na igreja. E eu estou fazendo aqui um meia-culpa, não que eu esteja dizendo que na minha igreja não é assim, eu estou apenas reforçando.
convicção. Não dá para ter novato, neófito, despreparado fazendo esse tipo de ministério. Não dá para colocar gente que está cheio de dúvida para ministrar. Quem ministra tem que ministrar com convicção. A palavra diz que a vida precisa estar de consoante com a palavra. Você tem que viver o que fala e fala o que vive. E amor. Não adianta você ser muito bem preparado, ser um homem dos 7 dons, ou 9 dons, ou 12 dons, ou 13 dons, e quantos dons você consiga listar, se não há amor, humildade, pequenez, simplicidade, interesse, envolvimento, abertura, descer do seu pedestal, estar ali ouvindo, também aprendendo, compartilhando, dividindo. Quarto motivo, só faltam 2. Quarto motivo, quarta razão pela qual essa igreja era essa bênção. Primeiro falei sobre a forma como era ministrada, agora eu vou falar sobre a forma como a palavra era recebida. Agora tem a ver com todos nós. Verso 6. Com efeito, quer dizer, como efeito disso, olhando agora o outro lado, vós vos tornastes imitadores nossos, tendo recebido a palavra, ainda que em meio de muita tribulação, com alegria. Olha o 2,13, ele volta a falar sobre o receber a palavra. Outra razão ainda eu tenho para incessantemente dar graças a Deus, é que vós, tendo recebido a palavra que de nós ouvistes, e que é a palavra de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, mas recebestes como ela na verdade é palavra de Deus, e com efeito ela está operando eficazmente em vós, os que credes. Agora, ele não está falando mais de quem ministra, agora está falando de quem ouve, quem recebe, quem está no culto, quem frequenta a escola dominical. E ele usa expressões como alegria, imitar, fazer repercutir, está aí no verso 8. A alegria. O povo, quando ia para a igreja, para o culto, para a escola, para o ensino, ia com alegria, desejo, avidez, queria aprender, entendendo que conhecer a Cristo é prioridade da nossa vida. Quem não conhece Cristo não tem como gozá-lo, experimentá-lo, praticá-lo e nem pregá-lo. Paulo, em todo o Novo Testamento, fala repetidas vezes sobre a importância e a necessidade de conhecermos a Jesus plenamente. Efésios capítulo 4, de 11 a 13, quando fala sobre os dons, como o Senhor arrumou a igreja, distribuiu dons, colocou apóstolos, pastores, mestres, até que cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo, à perfeita varonilidade. Portanto, toda a estrutura da igreja, tudo isso que vocês estão vendo e participando nessa noite, tem uma razão, tem um objetivo no coração de Deus, é levar-nos todos ao pleno conhecimento de Cristo, não à superficialidade. Quem vive de púlpito de domingo à noite leva bolinha de homeopatia para casa. Tem gente que acha que pode viver e resistir frequentando igreja domingo de manhã ou domingo à noite, ainda escolhe, porque o que quer levar de Cristo é o que ouve nessa meia hora e 40 minutos. A palavra diz que você tem que crescer no conhecimento, amadurecer. Nossa fé, meus irmãos, tem exato o tamanho do nosso conhecimento. Quem conhece pouco, sua fé será pequena. Quanto mais você conhece, mais fé você revela. Fomos chamados apenas para sermos salvos do inferno, para sermos nascidos de novo. Fomos chamados para crescermos, diz Paulo aos Coríntios 3,18, estamos sendo transformados de glória em glória na imagem de Cristo pelo Espírito.
A obra do Espírito em nós é ir nos transformando. Eu hoje sou parecido com Cristo, semana que vem tenho que ser mais parecido. Ano que vem eu tenho que estar mais perto da imagem de Cristo do que hoje. E essa obra tem a ver com a minha participação na igreja. Na igreja temos o púlpito, sim, é verdade. Culto com o qual vocês estão nesse momento participando, mas quem melhor desempenha essa tarefa de ensino é a igreja, a escola dominical. Como ficar fora da escola dominical? Como que eu vou entender que você quer ser uma igreja como a de Tessalônica, madura, abençoada, poderosa, se você não vem aqui assiduamente receber o ensino, a ministração da palavra? Tenho visto algo que tenho ouvido muito do meu querido irmão Marcos Simas, presbítero, e tenho visto isso, experimentado na prática. Tenho estado pregando em algumas igrejas da Assembleia de Deus nos últimos dias, nas últimas semanas, e tenho percebido uma coisa, meus irmãos: a própria Assembleia de Deus, nossa irmã das mais carismáticas entre os evangélicos, já descobriu que a igreja não pode viver de púlpito, precisa viver de escola dominical. E a ênfase das igrejas Assembleias de Deus no Brasil hoje é escola dominical. Pasmem vocês. As igrejas chamadas históricas, presbiteriana, batista, congregacional, metodista, batiam no peito dizendo: não, lá acontecem esses movimentos pentecostais, mas quem tem a palavra, a fidelidade doutrinária, somos nós. Ficamos tão encastelados nessa fidelidade doutrinária que abandonamos a fidelidade doutrinária. E as igrejas históricas, estas, têm suas escolas dominicais vazias. E as chamadas igrejas pentecostais, que não gostavam de escola dominical, porque doutrina é algo que dava alergia, agora está cheia a escola dominical, congressos de escola dominical, produzindo como ninguém material de escola dominical, porque entenderam que não dá para viver de pregação de púlpito. Isso aqui é dose de homeopatia, isso aqui é conta-gotas espiritual. Abre a boquinha, vou pingar 5 gotinhas, agora vai em paz viver a semana. Interessante aqui, irmãos, é que Paulo diz: olha, sabe o que aconteceu como efeito disso? É que conforme a gente ia pregando, conforme eu ia anunciando e ensinando, vocês céleres saíam para imitar o que estava sendo ministrado, para pôr em prática. Essa simplicidade de ouvir e dizer: ah, é assim, vou fazer. Essa semana, o pastor Theo me fez a bênção de expressar o seu amor, me pegando e me levando ao médico, que eu já não estava em condições de ir ao médico. E ele então saiu lá do seu aconchego, me colocou lá no carrinho dele, me levou ao médico, e nessa viagem de ida e de volta, a gente conversou como fazia muitos meses não conversava. E uma das coisas que nós conversamos foi exatamente sobre isso. Como mais simples, ou quão mais simples são as igrejas evangélicas, mais quentes, vibrantes e fervorosas e fiéis elas são. Essa é uma conclusão real e prática. Sabe por quê? Porque Paulo está dizendo aqui que o efeito veio daqueles que decidiram imitar. Ouviam, praticavam. E nós, e estou me incluindo, sabemos muito, pensamos muito, temos muito, tudo tem uma questão, tudo tem uma pergunta, tudo tem um porém, tudo tem uma outra maneira de ver, tudo tem uma outra, preciso que faça uma outra observação, é necessário que se agregue aqui nesse ponto isso, e quanto mais compromissos, envolvimentos, que vão nos tornando seres mais complexos, mais vamos nos afastando da simplicidade de dizer: ah, é assim, vou fazer, ponto final. Quanto mais recursos tem uma igreja, quer financeiros, quer intelectuais, quer de outras naturezas, mais complicada é a prática do evangelho. Concluo no 5º ponto e último. Quais foram então as
consequências disso tudo. O que aconteceu em volta dessa igreja? Vós vos tornastes modelo. Simplesmente isso. Vocês que decidiram fazer de Cristo e de Paulo seu modelo, porque imitaram, transformaram-se em modelo para todos os crentes na Macedônia, verso 7. De vocês a palavra do Senhor foi repercutindo. Macedônia, Acaia, toda parte, em todo lugar falavam da vida, do cristianismo, da fé, da maneira como vocês encaravam Deus e como viviam o evangelho. Não precisamos acrescentar mais nada. Verso 9, todos eles mesmos, no tocante a nós, diziam, olha, teve uma grande repercussão o trabalho feito lá, porque eles se converteram de verdade. Deixaram os ídolos, abandonaram os desvios. E a revelação de que eles haviam verdadeiramente se convertido foi que eles decidiram servir o Deus vivo e verdadeiro e aguardar do céu o Filho que ressuscitou dos mortos e que nos livra da ira vindoura. Verdadeira conversão gera crente que serve e aguarda. Serve e aguarda. Serve a um Deus vivo. Entende que Deus não é fictício. Que Deus não é fruto de uma oratória. Que Deus não é resultado de uma junção de frases comoventes. Mas que Deus existe. Ainda que invisível, é vivo e verdadeiro. Esse Deus que cultuamos, ele existe. E decidimos verdadeiramente ouvi-lo e pôr a nossa vida a serviço de um Deus vivo e verdadeiro. Namoravam, casavam, estudavam, trabalhavam, constituíam famílias, sonhavam, planejavam, corriam atrás, empenhavam-se por concretizar os seus sonhos, porém, tudo isso sob a égide, a ótica de aguardo do céu, o Filho vivo que vai voltar. Se perdermos de vista a verdadeira ótica de que Deus vive e é verdadeiro, e que Cristo não ficou na cruz e ressuscitou, e vai voltar para nos levar, nos livrar da ira e implantar conosco um reino eterno de justiça e paz. Não há vida cristã que funcione, não há razão verdadeira para ser nada, não há razão para se comprometer com essa palavra, é baboseira. Porque o que nos faz ser fiéis, o que nos faz ser compromissados com o Evangelho é entender que Deus existe de verdade, é vivo e verdadeiro, e que Jesus vivo ressuscitou e vai voltar, e vai nos reunir, vai nos livrar da ira vindoura e vai conosco implantar uma eternidade. Somos agora peregrinos e forasteiros. Vamos namorar, vamos casar, vamos ter filhos, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos ser os melhores profissionais, vamos correr atrás de uma boa casa, de um bom emprego, do que for. Mas não entenda de forma nenhuma que isso é tudo e tudo é aqui. Isso é uma parte, é um pedaço, é um sinal, é um momento, é uma peregrinação. A nossa vida e a nossa eternidade está em Cristo no céu.